Nos vídeos anteriores, a gente falou sobre vários algoritmos para otimização de classificadores lineares e eventualmente até não lineares. Pode ser utilizado também para redes neurais artificiais e algoritmos de deep learning. E agora a gente vai falar vai mostrar um exemplo onde vocês podem visualizar o comportamento de cada um desses hiperparâmetros que a gente comentou nos vídeos anteriores. Então vocês podem acessar esse site, ele é um site muito legal para vocês visualizarem as superfícies de erro associado aos principais hiperparâmetros de modelos de algoritmos de aprendizado para modelos lineares e não lineares, né? Então, aqui vocês têm algumas considerações sobre os principais hiperparâmetros e problemas. Vejam que aqui a gente já comentou sobre vários deles, sobre como é que eu modelo o problema, a superfície de erro associada ao problema, né? A função de custo associada a esse problema, né? Então, são vários dos modelos, mas eu queria mostrar para vocês aqui, eventualmente, aqui alguns dos hiperparâmetros, né, associados a um modelo de aprendizagem e como é que se ajusta esses parâmetros, mas o que eu queria mostrar era essa interface muito legal que vocês podem utilizar para visualizar o comportamento, o impacto de cada um dos hiperparâmetros desse modelo. Então vocês selecionam lá, você pode escolher qual é o dataset que vocês querem utilizar, um dataset pequeno, médio ou grande. Isso é legal porque vocês podem verificar o quanto isso pode impactar no processo de otimização. E aqui vocês conseguem visualizar aqui o dataset sendo gerado. Então, a linha em vermelho representa aqui a posição atual dos nossos parâmetros, que correspondem aos valores de W e do bias, né? Então, aqui o W que vai ponderar os nossos valores de X, que são as entradas, né? Aqui a gente tem um espaço aqui com duas dimensões, e o bias que vai ponderar, que vai alterar esse deslocamento, né, em relação à origem. E a linha azul seria a linha associada ao ground truth, né, onde é que a gente quer chegar num ponto de minimização. Da mesma forma, desse lado aqui, vocês conseguem ver a posição atual do nosso peso em relação à posição ideal, que seria o nosso ground truth, né? Então, esses aqui seriam os valores ideais, né, no processo de minimização. Esse aqui seria o nosso mínimo. E o que vocês podem fazer, ele foi gerado aleatório, mas eu posso também alterar, e veja que alterando aqui a posição, vocês conseguem alterar a visualização, né? Diferentes valores de W e de bias altera a inclinação da nossa reta aqui, né? E aí percebo que se eu chegar no ponto aqui do ground truth, eu chego lá na minimização ideal, no menor valor possível para esse peso nessa superfície de erro. Então a gente está considerando aqui uma função de perda, né, associada a uma L2 em relação a esse problema. Então aqui a gente está fazendo aqui a diferença entre os dois ao quadrado, né? E outra coisa que vocês podem ajustar aqui também seria a relação à função de custo. Então vocês definem lá qual é o valor da taxa de aprendizado. Então a taxa de aprendizado pequena, média do batch size é associado aos dados que vocês estão apresentando para o treinamento do modelo. Então, eu posso usar como um exemplo de treinamento, que seria um gradiente estocástico, né? A quantidade de exemplos, como seria em batch, ou, eventualmente, um mini batch associado a 24 exemplos. E, a partir disso, vocês podem ver aqui, se eu clicar em Start, ele vai iniciar o treinamento, a gente vai ver aqui a loja em relação às iterações, conforme as iterações vão andando, a gente vê a nossa loja eventualmente caindo até chegar num ponto de minimização. Então veja que agora a gente começa a estabilizar, ó, e aí eventualmente a gente chega. Ó, veja aqui o comportamento dele em relação a cada um dos pontos. O que a gente pode fazer, vamos parar aqui e considerar uma quantidade de exemplos menor, né? E aí a partir disso vocês vão ver o comportamento dele em relação aos dados. Lembrando que a gente está usando uma taxa de aprendizagem média. Vamos tentar, e veja aqui, ó, a variação, né, as variações que a gente está tendo. Vamos tentar usar aqui, ó, um tamanho médio. Vamos usar uma taxa de aprendizagem média. E a gente estava falando a gente estava usando aqui, ó, uma quantidade de exemplo de treinamento igual a 1. Então a gente estava fazendo praticamente um gradiente estocástico. Se a gente fizer a mesma coisa aqui, vamos rodar a primeira vez aqui com esse exemplo, para vocês olharem a superfície de erro sendo criada. E esse é o processo de otimização. Veja que existe variação, para cada exemplo que ele faz o gradiente, ele vai na direção e eventualmente, veja que essa é uma superfície que não é uma superfície muito difícil de otimizar, porque ela é uma superfície meio que quadrática.
para chegar até o nosso ground truth. Vou parar, vou colocar agora uma quantidade de exemplos igual ao tamanho dos exemplos do conjunto. Então veja que agora é mais suave, porque o ajuste ele é um ajuste médio em relação a cada um dos gradientes que vai sendo tirado. Então eu considero todos os exemplos de treinamento na hora de calcular o gradiente, e aí o ajuste é mais médio. E a quantidade de iterações, veja que eu vou demorar para chegar. Então nesse caso aqui a gente já está em 300 iterações, quase 300 iterações, a gente está chegando próximo. Vamos tentar agora considerar um mini batch. A partir disso aqui, veja aqui ele está evoluindo, está andando, veja que ele tem uma variação maior, que é a variação considerada quando a gente está usando o batch, mas ele está andando mais rápido, né, do que ele estava andando na estratégia anterior, que era a estratégia associada a considerar o batch todo. E aí chega um pouquinho mais de 200, menos de 300, eu cheguei muito próximo do que eu estava lá anteriormente. Quando eu estou andando aqui considerando cada um dos exemplos, veja que os gradientes são tirados de uma forma muito mais rápida, né? Só que eu tenho que fazer vários ajustes eventualmente para ele chegar no mesmo ponto. Então é uma variação bem interessante e uma forma de otimizar bem interessante. O que vocês podem fazer, começar a alterar aqui. Então vamos considerar aqui um gradiente, uma taxa de aprendizagem grande para esse mesmo problema, e olha o que acontece com a taxa de aprendizagem muito grande. Então ele torna um processo muito variável, porque a cada variação do meu gradiente, ele anda muito na direção desse gradiente, e eu estou fazendo aqui um ajuste estocástico, né, para cada um dos exemplos. Vamos tentar usar aqui, considerar um parâmetro, veja, considerando aqui um batch e considerando o conjunto todo. Veja que foi bem mais rápido. Então essa é uma ferramenta bem interessante que vocês podem usar para tentar observar um pouquinho de como seria o comportamento associado a esse modelo. Uma outra coisa que vocês podem analisar seria visualizar aqui o comportamento da minimização da função de custo em relação a cada um dos superparâmetros. Então, se você tem lá uma curva, né, uma função de perda, né, o slope associado a essa função de perda é o erro de aproximação. Então, se eu usar aqui um valor muito alto, eu vou ter um gap associado, né, que é menor. Se eu tiver aqui uma taxa, e aí a quantidade de iterações que eu preciso chegar para fazer isso, até chegar no ponto de minimização. Se eu tiver agora uma curvatura alta e uma taxa de aprendizagem, não chegou ainda, vou dar um reset, vou alterar. Esse é o ajuste, considerando uma taxa de aprendizado menor. Aí eu tiro o gradiente associado a cada um desses pontos, aí vejo que eu vou andando menos em direção a cada um dos ajustes. E eventualmente vai me demorar mais iterações para que eu consiga chegar. Então o que eu estou fazendo aqui basicamente é cada vez que eu tiro o gradiente, eu ando ponderado pela taxa de aprendizagem. Quanto maior a taxa de aprendizagem, maior vai ser a quantidade o quanto eu vou considerar essa taxa, né, na hora de andar no processo de otimização. Eu posso usar menos iterações, mas dependendo da variação da minha superfície, eu posso ter problemas. Uma outra coisa que vocês podem, e aí a gente vai combinar, a gente pode combinar todos os hiperparâmetros que a gente comentou nas aulas anteriores. Então aqui você escolhe a superfície. Veja que exemplo interessante. Você escolhe a superfície de otimização, e aí a partir da escolha da superfície de otimização, cada uma tem mínimos diferentes, né? Então aqui uma superfície tem 4 mínimos, e a gente está arbitrando que a gente está com o nosso ponto inicial aqui. A gente foi largado aqui em cima de forma aleatória, né? Considerando aqui os nossos dois pesos, e a partir disso a gente vai lá, pode ajustar os valores da superfície, pode ajustar também, escolher quais são os otimizadores que a gente vai usar. A gente considerou todos eles nas nossas aulas, né, o gradiente descendente, e aí você pode ajustar aqui a taxa de aprendizagem, né, para cada um deles. Você tem lá o gradiente, aí o gradiente considerando o momento, o RMS prop e o ADA, e a partir disso você pode ver o comportamento deles no processo de otimização. Então aqui tem uma legenda associada
a loja, né, a perda associada a cada um deles. Então você escolhe, configura os hiperparâmetros. Deixa eu ver se eu consigo mostrar na tela as duas coisas. E aí, a partir disso, vocês vão ver comportamento. Percebam que o momento caiu muito antes. Olha aqui o gradiente descendente. E aqui é o Adam e o Hermes Prop. E eles estão chegando aqui, ó, no processo. Cada um está indo para um gradiente diferente. Não, estão indo todos para o mesmo gradiente, desculpe. Para o mesmo ponto. E vocês podem alterar aqui a superfície ou a posição para analisar qual seria o comportamento de cada um deles, se vocês estivessem considerando aqui uma outra região. Então é um outro exercício bem interessante, veja aqui o comportamento associado a cada um deles. Né? Vocês podem ficar ajustando e considerando aqui qual seria o comportamento associado. O que possivelmente vocês vão ter que fazer é ajustar a taxa de aprendizagem para cada um deles, porque eventualmente eles não têm os mesmos valores. Então não é muito justo eu pegar e manter as mesmas taxas de aprendizagem para todo mundo. Uma coisa que vocês podem fazer é começar a ajustar e eventualmente até a taxa de decaimento dessa taxa de aprendizagem. Por quê? Porque ela pode começar com valor e na medida que o algoritmo vai continuando, você pode decair. Essa é uma das estratégias, e a gente vai comentar mais quando a gente estiver falando sobre Deep Learning, que é muito usado, variar a taxa de aprendizagem durante o treinamento do modelo. Então, você começa com uma taxa maior e vai diminuindo, ou eventualmente começa com uma taxa, baixa ela e depois sobe. O que vocês vão perceber quando vocês alteram a taxa de aprendizagem é que eventualmente vocês têm quedas que sugerem que você está entrando numa região de mínimo ou entrando melhor em cada um dos mínimos que estão sendo tratados. Então essa foi uma visualização que vocês podem fazer e eventualmente aprender. Aqui no final do site você tem lá as equações, a gente já viu elas nos outros vídeos, né, associada a cada um dos ajustes que estão considerados aqui nessa visualização. Nessa aula, falamos sobre alguns algoritmos que podem ser utilizados em processos de aprendizado, né, para poder ajustar os parâmetros de modelos de classificadores lineares e, eventualmente, outros modelos como redes neurais e eventualmente, Deep Learning. E dúvidas podem ser dirimidas no nosso site.